Aleluia. Graça e paz em nome de Jesus a todos. Deus abençoe. Já deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Hoje nós estamos aqui na segundo vídeo que fala sobre a interpretação dos sonhos, né? Estamos aqui refazendo o vídeo, já que o outro, né, o áudio ficou muito ruim. Então estamos aqui consertando e estamos aqui tentando transmitir o mesmo conteúdo, ok? Se você viu o outro vídeo, não se preocupe, né? Talvez esse tenha coisas novas, mas a nossa base é a interpretação dos sonhos. Lembrando que esses sonhos não são objetivos, realizações pessoais, né, coisas que a gente almeja. É sonho mesmo, dormiu, sonhou ali e ficou na sua mente, na sua cabeça, né, está te incomodando, está perturbando, está afligindo. Então é desse tipo de sonho que nós estamos dizendo. Então se você sonhou sobre alguma coisa, algo que ficou ali, você consegue contar esse sonho, né? Ele ficou bem fresco na sua memória aí, então pode ser que ele tenha alguma interpretação e é nesse sentido que nós estamos aqui publicando, ok? É necessário que a gente saiba de onde vem a interpretação para que a gente não possa, né, estar buscando no lugar errado, ok? Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis, no capítulo 40, no versículo 8. O final do versículo 8, né, a última parte do versículo 8 ali eu vou estar falando aqui, ok? Enquanto você acha aí na sua Bíblia, Gênesis 40, versículo 8, vamos estar fazendo uma breve oração para que Deus venha abençoar esse estudo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estenda as suas mãos de glória sobre este lugar, sobre o lugar aí onde o meu irmão, a minha irmã está vendo esse vídeo. Pai eterno e Pai querido, eu lhe peço que o Senhor abençoe essa palavra, a tua Santa Escritura, abre os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do teu Filho amado, Jesus Cristo, a fim de que os nossos olhos sejam iluminados pela tua glória, pela tua graça. Manifesta o teu poder, a tua revelação do teu Espírito aqui, em nome de Jesus. Nós agradecemos no nome de Jesus. Então, lá em Gênesis 40, versículo 8, diz assim: não são de Deus as interpretações, né? Aqui José está dizendo, porque ali dois, né, o padeiro, José estava na prisão. Se você viu o outro vídeo, vai lá ver o outro vídeo, se você não viu. Se você viu outro vídeo, você vai entender o que eu estou dizendo. Então José está na prisão e ali tinha o padeiro mor e o copeiro mor. Os dois tiveram um sonho perturbador e contaram para José. E José falou assim, e José estava na prisão ali, né, administrando aquela cadeia. E José falou assim, não são de Deus as interpretações? Então agora nós vamos conferir isso novamente, só que lá no livro de Daniel. Então, abra comigo lá no livro de Daniel, em nome de Jesus, para que a gente possa dar sequência, né? Assim como José, Daniel também esteve interpretando alguns sonhos ali. E então nós vamos atrás de quem interpretou sonhos, ok? Sabemos que quem interpreta os sonhos, no caso, é uma revelação do Espírito de Deus. Então, nós não temos capacidade nenhuma, né? A interpretação vem de Deus porque os sonhos vêm de Deus. Então, nós devemos entender esses princípios. Se você puder abrir comigo lá, o livro de Daniel, vamos ver o versículo aqui. O primeiro capítulo e o primeiro versículo de Daniel nós vamos ver agora. Só um instante, por favor. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Daniel, capítulo 2, né, a partir do versículo 1. Então nós vamos estar lendo, porque o rei Nabucodonosor teve um sonho e perturbou muito ele. Então vamos ler o relato bíblico e depois eu vou comentando na sequência, ok? Deus abençoe. Vamos lá. Então Daniel capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito.
E os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado. Se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram: Diga o rei o seu sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Ok? Então o rei ficou muito irado e ele fez um decreto ali que era para exterminar todos os astrólogos, magos, todos os adivinhadores, todos que tinham ali essa função ali todos os sábios, né, da Babilônia ali. Então o que acontece? Primeira coisa que a gente deve entender aqui, ó. O rei chamou quem? O rei chamou os caldeus, os adivinhadores, Deus chamou os astrólogos, né? Deus chamou quem mais? Os encantadores. Todos esses não puderam interpretar o sonho, tá bom? Então vamos lá, ó. O rei, versículo 2, ele mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus. E eles não puderam interpretar o sonho. Nabucodonosor não falou o sonho. Ele só falou que teve um sonho perturbador e ele queria que eles falassem o sonho e interpretassem esse sonho. Ok? Então, quando você vê por aí nas bancas, né, ou nos sebos, né, livros que falam de interpretação de sonhos, entenda uma coisa, nem todos eles podem trazer alguma coisa de verdade. Por quê? Porque aqui está claro na palavra, ó. Se essa pessoa é um mago, é um astrólogo, um encantador, um caldeu, um adivinhador, enfim, que ele seja uma pessoa que não seja servo do Senhor, vai ficar difícil ele interpretar. Então, entenda uma coisa, quem interpreta os sonhos é o Espírito de Deus, ok? E alguns desses livros está escrito até números para se jogar na loteria, que a pessoa nunca vai ganhar, porque ela é um prognosticador, ela é um adivinhador, ela está tentando adivinhar algo. Então, com certeza, se o número não deu certo, pode ter certeza também que o sonho não é a interpretação correta, ok? Alguma coisa pode ser semelhante, mas não é. Cada sonho tem a sua interpretação particular, só Deus sabe o motivo, o qual ele deu aquele sonho. Os sonhos vêm de Deus, ok? Aí entrou uma questão aqui. Os caldeus ali, eles ficaram em maus lençóis, porque eles não conseguiram. Mas eles falaram algo aqui, ó. Os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, né? Eles não puderam, né? Os encantadores, eles não puderam interpretar esse sonho, né? Revelar esse sonho. Mas eles falaram para o rei, ó, o assunto que o rei requer, não há ninguém que possa declarar, senão os deuses, né? Porque eles acham que são deuses, né? Na verdade é um Deus só. Ele fala os deuses, cuja morada não é com a carne. Então até eles admitem que é algo, né, do celestial. Há uma interpretação celestial.
Então, o rei fez um decreto para que fossem mortos todos os sábios da Babilônia, né? Porque ele ficou bravo, ele falou, eu estou sustentando esse povo, eu acredito que ele pensou assim, eu estou sustentando esses sábios, né? Igual Daniel e seus amigos ali eram sustentados pelo rei. Quando tinha algo difícil, algo que o rei precisasse, ele trazia essas pessoas para ele para poder estar servindo. Então, se não serviu para interpretar o sonho, então perdeu a função no reino. Então, para ele falou, então eu vou liquidar com todos eles, né? É um prejuízo aqui financeiro que eu estou tendo, então essas pessoas não me servem para nada. Mas o que acontece é que quando o decreto saiu, chegou aos ouvidos de Daniel, né? Então, Daniel, ele está ali, ele conversa com o capitão do rei, que no caso chamado ali Arioque, né? E queria saber por que se apressava tanto o decreto da parte do rei. Então, Arioque, ele explicou o caso a Daniel. Daí está lá no versículo 16, diz assim, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel está intercedendo ali, ó, pelos magos, pelos caldeus, pelos astrólogos, pelos encantadores. Todos os sábios, né? Então, o que Daniel está fazendo? Está intercedendo, né? Daniel não pensou só nele. Daniel pensou em todos, né? Então, Daniel foi para a sua casa, aí fez saber o caso aos seus amigos lá, né? Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros ali, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, ou seja, eles entrassem em comum oração, em oração em concordância, né? E estivessem clamando e intercedendo ali sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então Daniel chegou e falou, olha, vamos interceder sobre esse caso, nós somos do Senhor, né? Mas todo mundo vai perecer aqui, nós e os sábios da Babilônia. Então, querendo ou não, Daniel estava intercedendo, né, por todos esses sábios aí. Então vamos lá, queridos. Eles intercederam ali, Daniel e seus companheiros. Versículo 19 diz assim, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Eu sempre gosto de colocar aqui essa oração de resposta, que Daniel, ele ficou tão feliz com a visão que Deus deu do sonho do rei, como a interpretação do sonho, mas ele fez uma oração de agradecimento. Eu sempre gosto de estar falando sobre essa oração de agradecimento. Então eu vou repetir aqui para vocês, ok? Versículo 20 diz assim, ó. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Aleluia, glória a Deus. Olha só a gratidão de Daniel, né? Então, o que aconteceu? Daniel vai lá, conversa com Arioque, né, o capitão ali do rei, e era ele que tinha sido constituído para matar os sábios da Babilônia. E ele falou assim, olha, me coloque na presença do rei e eu vou declarar a sua interpretação. E foi o que aconteceu. Então, Arioque, mais rápido possível, né, colocou Daniel ali na presença do rei, e ele disse, ó, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a sua interpretação. Então o rei respondeu e disse, Daniel, cujo nome era Beltesazar, né, que ele foi batizado com outro nome quando entrou na Babilônia. Podes tu fazer-me saber o sonho que tive a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei assim, o segredo que o rei requer, nem... Olha que Daniel vai repetir de novo aqui, isso é muito tremendo, né? Daniel diz assim, ó, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Então, Daniel está aqui honrando ao Deus eterno, Daniel está aqui dando glória a Deus, porque ele está dizendo, ó, esse povo aí que estuda os astros, esse povo aí que estuda astrologia,
né? Os magos, eles têm sabedoria, mas eles não têm a sabedoria que vem do alto. Ele está falando aqui, ó. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Por quê? Porque Nabucodonosor primeiro não falou o sonho e ele queria a interpretação. Duas coisas difíceis. Interpretar o sonho já era difícil. Sem ele contar o sonho, ficou mais difícil. Então aí nessa parte aí, os sábios, os astrólogos, os magos e adivinhos não puderam ajudar. Então fica a dica para você. A hora que você precisar aí de um recurso, de alguma coisa, não corre atrás desse povo aí não. Corre atrás de Deus do céu, é Ele que vai te ajudar. Amém? Eu precisava falar isso aqui. Deus abençoe. Aleluia. É Deus quem revela os mistérios. É Deus que interpreta os sonhos. É por isso que nós estamos aqui com essa nova série no canal. Ok? Se for de Deus e Deus quer interpretar esse sonho que você teve, com certeza Deus vai trazer a revelação. Mas, vamos lá, eu só peço que você me conte o sonho, né? Não faça igual o rei Nabucodonosor aqui, porque se torna um trabalho mais difícil. Aí demora mais. E às vezes, né, não vai fazer sentido fazer isso. Se você pode contar o sonho, conta o sonho. Então, já deixa aí nos comentários, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, comente o seu sonho. Os detalhes são importantes. Nós vamos ler o texto aqui. Os detalhes são muito importantes, ok? Deus abençoe. Deixe seu nome. Se você não quiser que revele o seu nome, porque eu vou fazer um vídeo somente com as revelações e interpretações depois. Eu só vou dando dicas, né? E depois nós vamos só fazendo as interpretações dos pedidos aí nos comentários do YouTube. Tá bom? Deus abençoe você. Vamos lá então. Mas um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Agora ele vai relatar qual seja o sonho e a interpretação. Aí ele vai dizer aqui, ó, ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Não era só um sonho, mas uma revelação dos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios e te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. Então, geralmente, quando Deus vai dar a interpretação de um sonho, é porque tem a ver com a vida dessa pessoa, com a função dessa pessoa. Não é simplesmente, Deus vai interpretar sonhos só por interpretar. Não. Deus, ele dá um sonho e ele também vai trazer a revelação, a interpretação desse sonho. Igual ele fez com Nabucodonosor. Ele teve um sonho, mas esse sonho, a interpretação dele seria muito importante. Por quê? Porque fala não só da vida do rei, que você vai ver aqui quando nós estivermos escrevendo, mas também não seria só algo pessoal, mas também algo que seria marcado pelas gerações seguintes. Então a mesma coisa acontece com a gente. Às vezes a gente tem um sonho e é algo que afeta não só a nossa vida pessoal, mas também vai afetar outras pessoas. Então quando há esse sentido, eu acredito também, né, não é só assim que Deus dá a interpretação, tem muita coisa pessoal que ele dá a interpretação, mas é sempre num sentido que envolve não só de José e também a função de cada um daqueles que serviam ao rei lá, ou era o faraó. Um foi morto, outro foi restaurado ali, e o que acontece? Através daquilo ali, Deus usou uma forma, né, que depois o faraó teve um sonho e ninguém podia interpretar, e aí o copeiro se lembrou de de José, perdão. Aí José foi lá e assim ele assumiu o governo, né, do Egito, né? Então, a história de José é muito interessante. E foi essa forma, esse método que Deus usou para estabelecer a sua vontade na vida de José. E agora aqui com Daniel, Deus está falando com o rei Nabucodonosor, e algo que ficou registrado pelas gerações aqui. E hoje nós sabemos que esse sonho tem a ver agora com o fim dos tempos que nós estamos vivendo. Então, é muito importante, né? E ele está registrado na palavra já por causa disso. Vamos lá, então. Ok? Vamos lá. Daniel vai contando, então. Tu, ó rei, estava vendo... Perdão, só deixa eu tomar um golinho d'água.
Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, ou lodo. Estavam vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pragana nas eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Então ele contou o sonho, agora ele vai contar a interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a qual o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, com o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Aleluia. Então, para confirmar aqui que era do Senhor, que foi isso mesmo, versículo 46 diz assim: Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face, adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação de perfumes suaves. Daniel fala assim: Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Não, aqui no caso o rei falou para Daniel, perdão. Certamente o vosso Deus é Deus dos céus, e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitas grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Você vê que aconteceu com Daniel a mesma coisa que aconteceu com José, no sentido de governar, né? Então colocou ele numa posição de governo. Deus colocou Daniel numa posição de governo, assim como colocou José também numa posição de governo, depois da interpretação no sonho. Amém? Isso é interessante, eu não tinha observado, mas vamos lá. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que são os amigos ali, companheiros de Daniel, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Aleluia. Então, esse foi o primeiro sonho do rei. Mas o rei teve um outro sonho, ok? Que tem a ver com o que Daniel falou ali. Daniel disse para ele que quem estabelece os reis é o Deus do céu. Mas, no caso aqui, o que aconteceu? O rei vai fazer uma estátua, ele não entendeu, ele vai querer fazer uma estátua do sonho que ele teve, da visão que ele teve.
E aí houve uma implicação, porque o orgulho começou a crescer dentro dele de uma forma muito, muito alta. Então lá no capítulo 4, há um outro sonho do Nabucodonosor. Vamos ver então. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicado. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Aí Nabucodonosor está aqui, escrevendo. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me perturbaram. Ok? Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Agora observe, na primeira vez lá, no sonho da estátua, Nabucodonosor não contou o sonho e queria também a interpretação. Agora aqui nesse sonho que ele teve, ele contou o sonho, mas ninguém conseguiu interpretar. Por quê? Porque, vou repetir para você, nem os astrólogos, nem os caldeus, nem os adivinhadores, nenhum deles, nem magos, conseguem interpretações. Ok? Então não corra atrás desse povo aí, dizendo que eles têm a sabedoria para interpretar, não interpretações. Ok? Vamos lá. Aí ele diz assim, mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho dizendo. Aí Nabucodonosor está descrevendo aqui, eu vou só lendo aqui, e depois eu vou abrir uns parênteses se precisar, porque a palavra é autoexplicativa, é só para você saber a história. Beltesazar, mestre dos magos, né, porque ele já estava ali ele estava governando sobre todos ali, os sábios. Pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Agora ele vai falar o sonho que ele teve. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afungente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai a terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração para que não haja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Esse sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a tua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos.
A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e seu fruto abundante, e em que para todo havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste, e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com raiz da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, o que acontece? Daniel contou a interpretação do sonho e também estava dando um conselho ali para o rei. Olha, Daniel era o chefe dos sábios, né? O governador dos sábios ali. E ele está dizendo para ele, olha, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, né? Praticando justiça, usando misericórdia com os pobres, cuidado com as suas iniquidades, para que prolongue a sua tranquilidade. Então ele está dizendo que ia acontecer, mas aquilo podia acontecer o mais rápido, ou poderia, né, ser prolongado, ou seja, uma hora ia acontecer, mas ele poderia prorrogar essa situação. Então ele diz ali, ó, versículo 28, ok? Nós estamos lendo Daniel capítulo 4, versículo 28 diz assim: todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. Então, um ano depois, aconteceu isso aí. Falou o rei dizendo: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse assim: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Passou de ti o reino, perdão. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e foi restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ok? Então, dito isso,
nós entendemos aqui que Daniel esteve revelando o primeiro sonho e interpretando pelo Espírito de Deus. O segundo sonho, ele só interpretou. Nós entendemos também que nem adivinhos, nem encantadores, nem sábios, nem magos, nem astrólogos conseguem interpretações. Então é só Deus do céu que consegue interpretar os sonhos, ok? Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Teve um sonho perturbador? Teve um sonho que está na sua cabeça? Um sonho que você não consegue esquecer? Sonhou mais de uma vez com alguma coisa? Comenta aí nos comentários, deixa aí nos comentários a descrição do seu sonho, ok? Se você puder, deixa aí que nós estaremos interpretando esses sonhos. Se o Senhor assim der a revelação do sonho. Não faça igual Nabucodonosor, né? Que não contou o sonho ali e queria não só a revelação do sonho, mas também a sua interpretação, ok? Conta o seu sonho. Quanto mais detalhes você puder colocar, melhor, né? Porque eu vou dar um exemplo para você. Digamos assim que você sonhou com casa. Sonhar com casa é vida, ok? É tudo pela palavra de Deus. A interpretação vem a revelação do Senhor, mas também vem pela interpretação da palavra de Deus, né? Então o que acontece? Sonho com casa. Ah, sonhei com casa. O que significa? Casa é vida. Mas que jeito que era essa casa? Que forma que essa casa? Que tamanho era essa casa? Era casa velha? Era casa nova? Né? Como que era o jeito dessa casa aí? Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma interpretação mais assertiva do que você sonhou, ok? Né? A palavra de Deus, ela vem junto para que a gente consiga interpretar esses sonhos, né? Deus fala que algumas pessoas, né, edificam uma casa sobre a areia, algumas pessoas edificam a casa sobre a rocha. Então, existe um significado para isso. Quanto às interpretações, conforme nós formos interpretando, você vai ver que tem a ver com a palavra de Deus. Então nós vamos colocando a palavra junto para mostrar aonde que a gente tira essa base e a revelação do Senhor também, ok? Então, se você sonhou, não sabe a interpretação, precisa da interpretação, é algo que você vê que é necessário, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, comenta aí, né? Deixa nos comentários a descrição do seu sonho, ok? E nós estaremos interpretando e colocaremos no próximo vídeo. Vamos publicar aqui no canal o seu sonho, a interpretação dele também, em nome de Jesus. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.